Bom, novamente, boa noite a todos, aqueles que também possam estar nos assistindo. É sempre um grande compromisso a gente estar aqui para trazer a mensagem e uma oportunidade também para a gente estar aprendendo um pouquinho mais, né? Eu, particularmente, aprendo mais estudando para aqui, às vezes até do que os irmãos, porque eu às vezes não consigo passar tudo, né? Mas na permissão do Senhor a gente vai estar trabalhando um pouquinho nesse sentido, né? Ô Lucas, depois você pega, eu esqueci de pegar o laser para mim. É, então, esse mês a gente pretende dar um pouquinho prosseguimento naquela nossa série de estudos que a gente estava fazendo, obrigado, sobre a história de Israel, né? Então a gente tinha falado no mês passado a gente não tratou desse assunto, mas na última vez que a gente esteve aqui, né, a gente falou um pouquinho sobre o rei Acás, né, o rei Acás de Judá e o rei Oséias de Israel, né? Então a gente praticamente falou ali um pouquinho sobre o ministério de Isaías, né? Começando lá sobre as profecias, né? Aquela profecia famosa que ele faz, né? Da virgem que conceberia, né? Isso foi lá em Isaías capítulo 7, né? Lá em quando ele está falando com o rei Acás, né? Quando a Assíria estava invadindo lá em Judá, né? Então foi quando a Assíria foi invadir lá Israel, né? E tem Oséias lá, o rei Oséias lá em Israel, né? Que ele mata o rei atual de Israel e aí Israel fica um tempo sem rei, né? Então, a gente só fazendo essa recapitulação um pouquinho, né? Lembrando sempre que a gente fala aqui um pouco de datas e tal, mas a gente sempre faz uma aplicação para os nossos dias, né? O que a gente pode aprender disso, né? A grande parte da Bíblia, né, o Antigo Testamento, são histórias, né? E às vezes a gente acha muito legal essas histórias, né? Histórias legais de a gente aprender, contar, né? Às vezes contar para as crianças, né? Aquelas histórias. Mas a gente tem que sempre buscar o que eu posso aprender com essa história, né? O que isso pode ensinar para mim hoje? É um exemplo do que fazer? Um exemplo do que não fazer, né? É algo que eu posso aprender também para hoje, para a igreja, né? Então, é sempre importante a gente estudar com essa mentalidade, tá bom? Pode passar para o próximo slide? Então, a gente parou aqui, né? Israel, então, foi a gente lembrando, o reino do norte, né, que a gente chama de Israel, reino do sul, que a gente chama de Judá, né? Então, Israel ficou ali um tempo sem rei, né? O rei Acás, ele ficou reinando tanto em Israel quanto Judá, né? Que ele era um reino que estava ali como um vassalo da Assíria, né? Ele pagava ali os impostos para a Assíria e ele podia reinar ali, né? Depois de um tempo, o rei Oséias, de fato, ele começa a reinar lá em Israel, né? Então Israel passa a ser do reino Oséias e Ezequias, o filho de Acás, ele começa a reinar também em Judá, né? Depois disso, o rei da Assíria ele vai trocar e Oséias, né, que ele era o rei de Israel, ele vai se tornar ali um vassalo do rei da Assíria e depois de um tempo ele vai conspirar contra a Assíria. É isso que vai levar à destruição de Israel, exatamente no reinado dele. Mas aí a gente falando importante sobre o reino de Judá, né, a gente vai focar primeiro um pouquinho em Judá. Depois da morte de Acás, é quando Isaías provavelmente vai falar ali, os capítulos 13 a 16, né, tem algumas profecias ali contra a Babilônia, Assíria, Filístia, Moabe. Mas é muito importante a gente ver aqui um relato que a Bíblia narra extensivamente, né, sobre ali no princípio do reinado de Ezequias, né? Assim que Acás morre, Ezequias passa a reinar sozinho, né? Ezequias foi um rei muito bom, né? Foi um dos melhores reis de Judá. Na verdade, vou usar as palavras que a Bíblia diz sobre ele, né? A Bíblia fala que nem antes nem depois dele houve um rei melhor em Judá, né? Então, ele foi de fato o melhor rei em Judá, né? No Reino do Sul, né? Ezequias, o rei Ezequias. Tanto é que foi durante o reinado dele que parte ali do livro de Provérbios foi compilado também, né? Diz lá em Provérbios, capítulo, se eu não me engano, 25 ou 27, alguma coisa assim,
né? Que foi durante o reinado de Ezequias que aqueles provérbios foram compilados e editados e colocados no livro de Provérbios, né? Então, Ezequias foi um dos melhores reis de Judá, né? Provérbios 25:1, né? E não é à toa que um episódio da vida dele, que a gente vai ver provavelmente numa próxima oportunidade, é o único episódio narrado 3 vezes no Antigo Testamento, né? Está relatado tanto em Reis, quanto em Crônicas, quanto no livro do profeta Isaías, né? Então, por isso a Bíblia dá muito enfoque ao reinado dele, né? E lá em 2 Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 1, vai falar o seguinte: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, um ano a menos do que eu. E reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no ano 1º do seu reinado, no mês 1º, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. E lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário toda a imundícia, né? Então aí o texto segue falando lá do discurso dele, né? Então ele, no 1º ano de reinado dele, assim que ele assumiu o trono com a morte de seu pai, ele decidiu fazer algo diferente, né? Ao contrário do pai dele, né, que a gente já falou aqui, né, que ele era um rei que vivia na idolatria também, né, como muitos outros reis antes, que ele também desafiou o profeta, né, não deu ouvido ao que Isaías falou com ele, né? Ezequias não, ele vai além, ele resolve fazer diferente, né? Então, assim que ele assumiu o reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, né? E assim ele reuniu os sacerdotes, os levitas, falou com eles: santifiquem-se, né? Porque o Senhor, ele quer isso de nós, né? E aí a gente vai ter uma sequência aqui muito interessante no capítulo 29, 30 e 31, né? No capítulo 29, a gente não vai ler muito, mas depois, se você quiser, você pode ler lá, para ver se eu não estou falando nada errado aqui também, né? Então, no capítulo 29, vai tratar primeiro da purificação e do sacrifício. Primeiro, Ezequias vai dentro dele mesmo e ele toma a atitude dele mesmo se santificar, dele buscar o Senhor. Depois, ele vai e fala com os líderes. Ele fala com os líderes da casa de Israel, os sacerdotes e os levitas. E fala com eles, ó: purifiquem-se, nós vamos fazer o sacrifício. E aí o capítulo 29 ele trata disso. Os sacerdotes e os levitas purificando o templo, fazendo lá os sacrifícios que não estavam sendo feitos. Aí vem no capítulo 30. O capítulo 30, depois disso, ele narra a celebração, né? Aí o povo todo se reúne para fazer a celebração da Páscoa e fazer as comemorações ali que deveriam ser feitas, que não estavam sendo feitas, né? E aí no capítulo 31, que é muito interessante, vem o restabelecimento do serviço ali no templo, que não estava sendo cumprido, o serviço lá no templo volta a ser cumprido. E esses 3 capítulos juntos, eles dão para nós a receita do avivamento, né, que a gente fala tanto, né? Lembra que alguns anos atrás a gente estava estudando aqui de manhã, né, na escola dominical, as lições sobre o avivamento, né? As lições estão, a receita de bolo está exatamente aqui, capítulos 29 a 31 de 2 Crônicas, né? Então, primeiro ele começa com a purificação dele mesmo e depois ele chamando os líderes. Então, primeiro vem o desejo de se santificar. Olha só, no versículo 10, capítulo 29. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor na sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e para queimardes incenso, né?
Então tudo começa assim, percebendo que algo está errado, né? Você percebe que algo está errado. Ezequias percebeu. Isso não está certo. O Senhor, ele está contra nós, né? E aí ele tomou essa atitude. A gente percebe que algo está errado e a gente toma essa atitude de se santificar, de buscar ao Senhor. Então, primeiro ele faz, como eu falei, o convite à liderança. E talvez talvez ele poderia ter pensado assim, eu vou falar com eles lá, mas ninguém vai dar ouvido, não. Esse pessoal ele não quer saber mais de Deus, não. Mas por incrível que pareça, a liderança deu ouvido a ele, né? Aqueles levitas, né, o texto fala que eles se ajuntaram e foram e começaram e fizeram aquela obra com muita pressa. Eles começaram no primeiro dia do ano, e lembra que a Páscoa era comemorada quando? No 14º dia do primeiro mês. Eles começaram no primeiro dia. E aí no versículo 17 fala assim, começaram a santificar no primeiro dia do primeiro mês. E ao 8º dia do mês, vieram ao alprendre do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. E no dia 16º do primeiro mês, acabaram. Então eles ficaram 16 dias fazendo essa obra, com pressa. O texto diz que eles fizeram isso com pressa, por quê? Eles queriam chegar no 14º dia e poder celebrar a Páscoa, mas não deu tempo, né? Eles terminaram isso no dia 16. Né? Aí eles fizeram o seguinte, não, a gente pode celebrar a Páscoa no segundo mês, né? Apesar disso não ser como o Senhor instruiu, a gente vai celebrar no segundo mês, né? Como o Senhor ele deu essa alternativa para Moisés, lá escrevendo lá em Números, né? Aqueles que não se santificaram no primeiro mês poderiam celebrar a Páscoa no segundo mês, né? Então ele falou, vamos preparar tudo para a gente celebrar a Páscoa no segundo mês. E aí vem então o convite aos irmãos, né? No caso ali, ele convida a nação. Capítulo 30, versículo 1. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá, e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés que viessem à casa do Senhor, a Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Perceba, muito legal, ele não parou no povo dele. Ele não falou assim, vou convidar só aqui o meu povo, povo de Judá. Beleza, eles vêm para cá. Não adianta nem convidar o povo de Israel, não. Estão completamente afastados. O negócio deles é bezerro de ouro, né? Ele não parou por aí. Ele falou, eu vou mandar as cartas para Israel também. Eles são meus irmãos, né? E às vezes eu fiquei pensando nesse texto e às vezes eu pensei, o quão às vezes é difícil da gente às vezes chegar num irmão que está afastado, né? Às vezes a gente pensa assim, não adianta nem convidar ele para vir, não, porque ele se afastou porque ele queria se afastar, né? Então às vezes não adianta eu chamar ele. Mas às vezes, se eu simplesmente chegasse lá e convidasse, ele viria de volta, né? Às vezes pode parecer muito difícil para a gente, né? Mas Ezequias não. Ele teve essa atitude. Eu vou mandar as cartas para todo mundo, né? Também para Israel. Mesmo aqueles... Lembrando que Israel tinha 2 bezerros de ouro, tá? Que eles iam adorar para eles não ter que ir no templo, né? Então eles não iam em Jerusalém. Mas eles aceitaram. Teve muitos que aceitaram. Olha só no versículo 6. Foram, pois, os correios com as cartas das mãos do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, e segundo o mandado do rei, dizendo, filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para aqueles de vós que escaparam das mãos dos reis da Assíria. E não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor, Deus de vossos pais, pelo que os pôs em assolação, como vedes. Não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais. Dai a mão ao Senhor, e vinde ao santuário que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque em vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos, e tornarão a esta terra. Porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso, não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a ele.
E os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés, até Zebulon. Porém riram-se e zombaram deles. Todavia, alguns de Aser e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. E em Judá esteve a mão de Deus, dando-lhes um só coração para fazerem o mandado do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. Os irmãos têm a liberdade também de participar. Hoje na pregação do Evangelho, a diferente tipo de reação que é gerada em cada pessoa, que a gente vê também na parábola do semeador. A mesma mensagem foi levada ali, foi lida, uns zombaram e outros aceitaram, né? Gerando um diferente tipo de reação em cada pessoa. E quem faz a reação é Deus, né? Tem que depender dele. Ezequias poderia ter pensado, né, muito, né? Ah, não, vai ser muito difícil juntar todo mundo nesse pouco tempo, né? Ah, não vão mandar correios para eles não, tá muito longe. Não, mas ele resolveu fazer isso. E alguns aceitaram, né? Talvez poucos podem ter vindo, mas aqueles que aceitaram, valeu a pena o convite dele. Um texto também que eu achei muito interessante está lá no versículo 18. Olha só o que acontece. Uma multidão do povo, muitos de Efraim e Manassés, Issacar e Zebulon, se não tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém Ezequias orou por eles, dizendo: Senhor que é bom, faça reconciliação com aquele que tem preparado o coração para buscar ao Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado, segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo, né? Ezequias era um homem de oração, né? Ele é o único rei de Israel, né? Depois ali da divisão do reino, que está relatado uma oração dele, né? Está lá em Isaías. E ele era uma pessoa de oração. E ele resolveu tomar essa atitude, né? Ele sabia que apesar de que o povo de Judá estava se santificando, tinha muitos lá de Israel que estavam afastados do Senhor. E eles vieram e não estavam purificados segundo ali o ritual que deveria ser feito, né? E já era o segundo mês, não tinha como eles... Não, vamos esperar mais um pouco, deixa vocês... No terceiro mês vocês fazem a Páscoa. Não tinha como, né? Aí ele falou, não, então... Vou fazer uma oração aqui, porque eu sei que vocês vieram de longe, eu sei que vocês estão aqui, vocês querem participar, né? Porque o Senhor, ele vai, se vocês realmente querem participar de coração, o Senhor vai purificar vocês. E foi isso que aconteceu, né? O Senhor, ele de bom grado, ele purificou ali aquelas pessoas, né? Eu lendo esse texto, eu lembrei muito daquele texto lá em 1 Coríntios, né? Que Paulo fala da ceia do Senhor, né? 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? E assim coma deste pão e beba deste cálice, no versículo 31, 32. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo, né? Aqui foi interessante, foi importante, né? Aqueles homens que vieram, eles reconhecerem que não estavam purificados, né? Ao invés de simplesmente chegar lá e participar assim, não, eu não preciso fazer nada disso. Eu cheguei a tempo, estou purificado, vou participar ali. Não, eles reconheceram isso e levaram isso para Ezequias e o rei orou por eles e aí o Senhor sarou, né? Paulo ele fala exatamente a mesma coisa aqui, né, de outra forma, aqui para a igreja falando para a ceia do Senhor, né? Quando Paulo fala aqui que cada um deve examinar a si mesmo, né, que a gente deve julgar a nós mesmos, né, ele não está falando simplesmente que a gente tem que vir para a ceia sem pecado, né? Porque se a gente falar aqui, se chegar aqui domingo de manhã sem pecado,
Se alguém chegar para mim e falar isso, esse camarada aí tá meio estranho isso, né? Será que tem alguém que consegue ficar sem pecado? Porque a gente habita aqui nesse mundo onde reina o pecado, né? E a gente ainda tem que lutar contra o pecado, né? Então, quando Paulo está falando aqui para a gente se examinar e julgar a nós mesmos, ele não está falando da gente simplesmente vir sem o pecado. Ele está falando para a gente reconhecer o nosso próprio pecado, né? Aqui, mais do que simplesmente ir contra a moralidade do pecado em si, é você ir contra a sua própria conivência em participar do pecado, né? Exatamente, é o desagrado com o pecado. Exatamente, exatamente. Então aqui, quando Paulo fala isso, não é simplesmente estar sem pecado, mas então reconhecer que você não quer praticar esse pecado, né? É exatamente isso. Então, o resultado disso tudo foi o avivamento, né? Está lá em 2 Crônicas 31, no versículo 1. E acabando tudo isso, né? Lembrando que o seguinte, eles comemoraram a Páscoa no segundo mês, né? No 14º dia, como era falando lá na lei. Moisés falou lá em Números. Aí eles celebraram isso 7 dias, né? Lembra que a Páscoa e depois mais a festa dos pães asmos eram 7 dias. Só que a festa foi tão boa, o pessoal gostou tanto que eles falaram: Ezequias, vamos celebrar mais 7 dias? Ezequias consultou o pessoal lá: vamos celebrar mais 7 dias. E aí ele deu mais, sei lá quantos mil, né, novilhos lá, e fala lá o texto. Então eles celebraram 14 dias, o dobro do que deveria, né? E acabando tudo isso, todos os israelitas que ali se achavam saíram às cidades de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os bosques e derribaram os altos e altares por todo Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para a cidade deles. Eu acho interessante que Ezequias ele falou com os levitas e com os principais ali, né, os sacerdotes, para eles tirarem as coisas imundas. Mas ele não fala com o povo para eles destruírem tudo. Aquilo vem do próprio povo, né? Aquele sentimento, né, aquela aproximação do Senhor, isso gera neles essa vontade, né? Isso sim é o avivamento que a gente tem que procurar. Quando a gente busca primeiro o Senhor, a gente coloca tudo o resto para fora, né? E esse sentimento que eles experimentaram lá, eles levaram de volta para suas casas, para suas cidades. Então, eles automaticamente não precisou ter uma ordem, um decreto, não, vocês têm que voltar para suas casas e destruir os ídolos. Não. Eles mesmos quiseram voltar e foram e destruíram tudo, né, aqueles ídolos, né? Não foi preciso uma ordem, né? Então, é assim que a gente vê realmente um verdadeiro avivamento, né? Tem muitos movimentos que a gente vê hoje em dia, né, que as pessoas vão lá, né, e na hora que está acontecendo ali, elas ficam, às vezes, quebrantadas, né, choram e tal, mas quando volta para casa, aí volta do mesmo jeito que foi, né? Mas aqui não. Eles voltaram e tomaram também essa atitude, né? Olha lá no versículo 20 e 21, vai falar exatamente sobre isso. E assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. E em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus e na lei e nos mandamentos para buscar a seu Deus, com todo o seu coração o fez e prosperou. É isso que às vezes falta na gente, buscar com todo o coração, né? Às vezes a gente busca por vários outros motivos. Busca porque fazer isso para agradar outras pessoas. Às vezes a gente busca para ter um status melhor, né? Mas Ezequias não, ele fez com todo o coração, buscando o Senhor. E assim ele conseguiu essa diferença, né? Fazer essa diferença lá no seu reinado. E é muito interessante a gente fazer esse contraste
com o que estava vivendo o Reino do Norte, né? O Reino do Norte, nesse momento, foi exatamente durante o reinado de Ezequias que o Israel foi destruído, né? Olha lá, 2 Reis 17, a partir do versículo 6. No ano 9 de Oséias reinando enquanto Ezequias estava reinando, tá? No ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria e fê-los habitar em Ala e em Abor, junto ao rio Gozã e na cidade dos Medos. E sucedeu assim, por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente, olha só, eles fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor, seu Deus, né? Fizeram muitas coisas em público, mas fizeram também secretamente. E edificaram altos em todas as suas cidades, desde as torres dos atalais até a cidade forte. E levantaram estátuas e imagens do bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportaram de diante deles. Fizeram coisas ruins para provocarem a ira o Senhor. Serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis estas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas. Olha só, ele está falando que o Senhor deu chance para eles. Deu chance, levou profetas, né? Quantas vezes a gente já falou isso? Então, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardais os meus mandamentos. Vidente aqui, a Bíblia mesmo ela explica, né, que vidente era como os profetas eram chamados mais antigamente, né? Se for ver lá primeiro no livro de Samuel, né, vai estar muitas vezes lá vidente, né? Aí até explica lá que vidente era como o profeta era chamado às vezes, né? Porque o profeta ele tinha essa capacidade também, né? Alguns ver o futuro, né? Então por isso alguns eram chamados de vidente. Convertei-vos de vossos maus caminhos e guardais os meus mandamentos, os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. E rejeitaram os estatutos e o concerto que fizeram com seus pais, como também os testemunhos com que protestaram contra eles, e andaram após a vaidade, ficaram vãos, como também após as nações que estavam em roda deles. Perceba que ele fala direto isso, né? Que eles buscaram andar como as outras nações que estavam ali ao redor, das quais o Senhor lhes tinha dito que não fizessem como elas. Deixaram os mandamentos do Senhor, seu Deus, fizeram imagem de fundição, 2 bezerros, que eu falei. Fizeram um ídolo do bosque, se prostraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas. Deram-se a adivinhações, né? Acais, por exemplo, ele fez isso. E criam em agouros, né? E venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus. Antes andaram nos estatutos que Israel fizera. Pelo que o Senhor rejeitou a toda semente de Israel, e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. Então, o principal, né, que eles falam direto, né, os profetas, eles falavam continuamente, né, que era contra o perigo da idolatria que eles viviam ali em Israel, né. A gente lembra, né, lá no início, né, quando o Senhor tinha acabado de tirar o povo do Egito, né, o que eles fizeram? Moisés estava demorando, falando: vamos fazer aqui um bezerro de ouro, né. E aí eles fizeram um bezerro de ouro e falou:
Esse é o Deus que tirou vocês do Egito. Né? A idolatria ela não é simplesmente, aqui quando a gente fala de idolatria na Bíblia, ela não é simplesmente você adorar outra coisa. Né? Como o texto fala ali, eles adoravam a Baal. Ok, é uma idolatria que eles cometiam. Mas quando eles falavam que o Senhor era um bezerro de ouro, eles também estavam colocando algo no lugar de Deus. Exatamente. Lugar na vida deles, acima de Deus. Exatamente. Às vezes a gente pensa quando a gente começa a falar de idolatria, né, e vai lendo os textos do Antigo Testamento, parece assim, não, ele vai tentar dar uma aplicação ali metafórica para a idolatria, falando que é idolatria do coração e coisa e tal, que não é só ídolos, né, estátuas, imagens, né, como o Wellington falou, mas isso está na Bíblia também, sabia? Isso não é coisa que a gente tira da nossa cabeça. Olha Ezequiel, capítulo 14, versículo 1. E vieram a mim, Ezequiel falando, alguns homens dos anciãos de Israel, gente importante, gente de alta classe, gente bem vista na sociedade. Alguns homens dos anciãos de Israel, e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos no seu coração, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? O Senhor, ele avisa para Ezequiel, esses camaradas aí, eles parecem ser gente boa, né? Parecem ser gente importante, mas eles colocaram os ídolos deles no coração deles. Então a idolatria aqui, quando a Bíblia fala, não é apenas de coisas, né? Às vezes a gente, no nosso dia, fala assim, contra idolatria, né? A gente já pensa logo naqueles católicos lá, fazendo a imagem, né? Na frente da imagem. A gente pensa no camarada que gosta de signo, né? Pensando na adivinhação ali do texto que fala, né? Mas a idolatria também são coisas que a gente coloca no coração. E quando é no coração, às vezes é muito mais difícil, né? Porque uma estátua é fácil você quebrar com uma marreta. Agora, ó, jogar no lixo, né? Agora, como é que você quebra um ídolo que está dentro do seu coração? Não é com uma marreta. Né? Então, ídolos não são apenas coisas. Né? E não é apenas deixar Deus. Né? Não é apenas se afastar de Deus. Mas é colocar algo na posição de Deus. Né? A idolatria é exatamente isso. O povo de Israel, quando fez o bezerro de ouro, eles não estavam elegendo ali, colocando como se fosse um novo Deus, assim, tentando fazer uma imagem do próprio Deus que libertou eles do Egito. E o próprio Deus falou, né, quando eu aparecer a vocês em cima do monte, em trovões, em fogo, por acaso vocês viram alguma forma? Né, Deus não queria que fizesse a imagem dele mesmo, não queria. Exatamente. É exatamente isso. Colocar algo no lugar de Deus. Atribuir algo à posição de Deus. Né? João Calvino, né, um importante reformador, que ele tem essa frase famosa, né, que o coração é uma fábrica de ídolos. Né? E hoje em dia também a gente tem que tomar cuidado, né, com os ídolos que às vezes a gente coloca no nosso coração. Eu separei aqui 3 exemplos que estão na Bíblia, né, mas que a gente poderia também trazer muito mais. Né? Por exemplo, o amor ao dinheiro. Né? Se você for ler lá Mateus, ali no Sermão do Monte, né, capítulo 4, 5, 6, né, acho que 7 também, o Senhor Jesus ele traz uma palavra muito dura ali contra aquelas coisas. Né? Ele vai falando sobre as pessoas que estavam preocupadas, né? Preocupadas com ter o que comer, preocupadas com ter o que beber, o que vestir, né? Preocupados sobre o salário, coisas assim. Né? Mas ele traz uma palavra muito interessante. Ele não fala simplesmente, não se preocupem se vocês vão receber o salário de vocês. Não, ele fala, não sirvam ao dinheiro. Né? Porque se você se preocupa demais com aquilo,
você está servindo aquilo. Ele não fala simplesmente, não se preocupem com o que vocês vão ter de comer ou de vestir. Mas ele fala, não coloquem isso na frente do reino de Deus. Não busquem isso primeiro. Né? Ele não fala simplesmente para você não se preocupar se você vai ter algo. Mas ele fala, vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Né? Exatamente. Então, o Senhor está falando que aqui, quando a gente dá uma importância muito grande, se preocupa muito com isso, a gente está servindo isso, né? Como se fosse Deus. Né? Por isso que ele fala, você não pode servir isso e o Senhor. Né? Então, o amor ao dinheiro, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Como o Senhor ele fala. Então, o amor ao dinheiro, ele leva a isso também. Não que eu não preciso trabalhar, né? Não vou trabalhar porque eu não preciso, vou viver uma vida miserável, né? Claro, pode ser uma escolha também de alguém viver com pouco, né? Mas a questão é, você coloca o dinheiro na frente do Senhor, né? Será que você tem dificuldade de lidar com dinheiro assim? Um outro exemplo. Amor aos filhos ou à família. Né? Lembra lá em Gênesis, o que Raquel falou? Né? Raquel, tem uma hora que Raquel não podia ter filhos, né? E teve uma hora que ela falou o seguinte, dê-me filhos, senão morro. Raquel, ela tinha essa visão, claro, né? Guardados aqui a devida proporção aqui do contexto, né? Se a gente for voltar lá, era uma sociedade patriarcal, né? Era uma sociedade que vivia. Tinha o contexto familiar, né? Mas ainda hoje tem muita gente que coloca os filhos, coloca a família, coloca o cônjuge na frente de Deus. Às vezes é muito difícil da pessoa, às vezes, até saber que ela está colocando a família na frente de Deus. Às vezes ela nem acha que está colocando, mas na prática acontece isso também. Né? Daquela passagem de 1 Coríntios 7 que fala que o homem casado ou também a esposa cuida das coisas do mundo e de como agradar sua mulher. Não, né? Talvez pelo mau entendimento daquilo também acabam invertendo ou às vezes até usando como desculpa, né, para não se dedicar às coisas do Senhor, porque está preferindo se dedicar-se mais à sua família. Mas visto que o Senhor, com o seu Santo Espírito, nos ilumina para saber decidir as pequenas decisões da nossa vida nesse aspecto também. Exatamente. Mas quantos casos a gente não vê, né? Às vezes os pais estão na igreja, o filho abandona a igreja e os pais, para não desagradarem o filho, saem também junto. Né? Por que isso? Colocando, às vezes, os filhos na frente, né? Às vezes na frente do que o Senhor quer. Né? Não é que eu não estou julgando alguém aqui, né? Mas às vezes é a pessoa mesmo que ela tem que identificar isso do coração dela. Né? Quantas pessoas, às vezes, hoje em dia, né? Tudo bem, o Senhor, às vezes, as pessoas buscar, às vezes, um casamento ou coisa assim, é importante, é bom, né? É algo legítimo. Né? Mas esse é o problema. Quando a gente coloca algo que às vezes é legítimo, algo que é bom, né? Agradável, mas que às vezes a gente eleva isso a um nível, né? Que não deveria estar, a um nível acima do Senhor. É aquela pessoa que pensa às vezes, não, eu quero casar, mas você chega para ela e pergunta, e se você não casar? E aí? Ah, não. Aí minha vida não tem sentido. Será que não tem sentido? O que dá sentido à sua vida? Pois é. Exatamente. É o que dá sentido à nossa vida? Será que é ter um filho? Será que é ter uma família? Ou será que é ter o Senhor conosco? Um outro exemplo. Amor
a religião, né? Voltando em Ezequias, né, tem uma passagem que fala lá em Reis, né, quando está falando lá que Ezequias destruiu os ídolos e tal, fala lá específico de uma imagem que ele destrói, né, chamada, que um ídolo chamado Neustan, que era uma serpente de bronze. Você vai lembrar bem, essa serpente de bronze foi a serpente que Moisés fez lá no Êxodo, né? E o próprio texto ele explica isso. Era a serpente de bronze que Moisés fez quando estavam lá no Êxodo, né? A pedido, a mando do Senhor, né? O Senhor mandou Moisés faz uma serpente de bronze, para quem olhar para ela vai ser curado da picada. Moisés fez, aquela serpente foi guardada e aquela serpente, depois de tanto tempo, virou um ídolo também, que as pessoas estavam adorando. Aí Ezequias falou, não, está errado isso. Os querubins na arca, né? Tem os querubins também na arca. Mas aqui no caso dessa serpente, ela estava sendo adorada, né? E Ezequias fala, não está certo isso. Essa serpente foi muito bom lá atrás, mas agora ela só está trazendo problema. Ele vai lá e destrói ela também. Né? É. Mas então, essa é a grande questão. Às vezes, coisas boas nós colocamos no lugar indevido. Né? Então, mesmo coisas boas podem se tornar ídolos. Então, aqui, esse amor à religião, às vezes se torna um ídolo para a gente. Né? Às vezes a gente gosta tanto, né? O modo da gente cultuar é assim, assim, assim. Né? E às vezes a gente coloca aquilo acima da experiência cristã, acima de Deus. Né? Às vezes a gente tem aquilo como certo. Né? Então, às vezes, não. Para ser irmão de outra igreja, outros irmãos, não tem como não. Eu viver como igreja com eles, não tem como não. Mas são crentes no Senhor. Será irmãos em Cristo? Não. Mas do jeito que eles reúnem, eu não consigo não. Que pegaram por uma interpretação da lei, firmaram tanto naquela interpretação deles, que até quando veio a verdadeira realidade da lei, que é Jesus, rejeitaram, porque se apegaram mais aos seus costumes e suas coisas dogmáticas do que a própria essência da lei que ela queria revelar. Exatamente, né? Esses são os costumes, né? Aquilo que não é essencial se tornou essencial, né? Virou ali uma idolatria, né? Então, coisas legítimas nas nossas vidas podem se tornar ídolos em nossos corações. E olha o que o Senhor vai falar com Ezequiel, depois dele avisar ele, lá no capítulo 14, versículo 4. Né? Depois ele falar aquilo com Ezequiel, olha só o que ele vai falar lá. Portanto, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Né? Então eles iam ouvir o que eles estavam querendo ouvir mesmo. Né? Eles não iam ouvir uma palavra do Senhor verdadeira. Eles iam ouvir o que eles estavam querendo receber. Né? Então, nós podemos colocar ídolos em nossas vidas. Sabe como um jeito da gente identificar, né, às vezes, o que a gente tem de ídolo nos nossos corações? Pensa com você mesmo. O que eu tenho medo? Né? Às vezes, o que eu tenho medo de perder? Né? Às vezes você tem medo de perder seu status, né? O seu status na sociedade, né? Às vezes você tem medo de perder a sua família, né? Algo legítimo, né? Mas se você perdesse sua família, você ainda teria o Senhor. No passado, né?
Muitos irmãos, a gente lendo a história da igreja, a gente vê relatos de muitos irmãos que perderam a sua família. Muitos abandonaram também o Senhor, mas muitos também permaneceram fiéis. Às vezes a gente pensa, não, mas isso não vai acontecer comigo. Às vezes, e se você falir de uma hora para outra? Perder tudo, todo o seu dinheiro? Será que você ainda vai conseguir continuar dependendo do Senhor? Isso que é o desafio para a gente. Às vezes a gente realmente, não, perder isso é muito difícil. Vai ser difícil, não consigo nem imaginar como vai ser. Mas se a gente coloca isso acima do Senhor, aí a gente vai ficar muito preocupado, né? Como o Senhor fala lá em Mateus, né? Aí sim, aí a gente vai estar servindo aquelas coisas, né? Por isso que o Senhor fala para a gente colocar o reino em primeiro lugar e não essas coisas, né? A solução não é amar menos essas coisas, não é amar menos o Vasco, né? Botar o Vasco, né? Vou tentar amar menos o Vasco lá, porque eu estou idolatrando o Vasco. Não, não é amar menos o dinheiro, não é amar menos os meus filhos, minha família, não é amar menos a minha igreja local, não é amar menos, às vezes, as coisas que eu pratico. A solução é amar mais a Deus, né? Às vezes a gente pensa, não, se você quer tirar o seu ídolo do seu coração, você tem que simplesmente amar menos ele, né? Pratique menos isso, né? Se você está idolatrando muito o Vasco, você para de assistir o jogo do Vasco, né? Mas até bem, né? Não, então vamos falar do Flamengo, então, né? Não, você tem que parar de assistir, então, o jogo do Vasco, né? Mas aí, às vezes, durante o jogo do Vasco, você vai estar fazendo outra coisa, que você vai colocar um outro ídolo no lugar, né? Então, a solução não é amar menos o ídolo que está no seu coração, é amar mais a Deus. Na política também, né? Exatamente, né? Nesse ano de eleição é muito importante a gente falar disso também, né? Então, muitas vezes a gente coloca outras coisas porque a gente precisa amar mais a Deus, e quando a gente ama mais a Deus, tudo vai para o seu devido lugar, né? Aí a gente consegue amar a igreja, amar a nossa família, amar até o Vasco, a gente consegue amar no lugar certo, né? Então, quando a gente ama mais a Deus, tudo vem para o lugar certo. Então, que a gente possa estar buscando também isso, né? Fazer como Ezequias, né? Diferente, esses dois contrastes, né? Um reino que viveu tanto em idolatria, rejeitou a mensagem do Senhor e, enfim, foi destruído lá, ó. Aí, então, vem o rei da Assíria, ele vai sitiar Samaria por 3 anos, né? Isaías vem de novo, fala outra mensagem lá no capítulo 28, e então, no final desses 3 anos, Israel vai ser destruído de vez ali, vai acabar o reino do norte, vai ficar só o reino do sul, a partir de então, né? Então, que a gente possa buscar, como Ezequias, né, o avivamento, e não como o reino do norte buscou a idolatria, né? Eu estava vendo outro dia aqui, eu já conhecia, né, esse relato, né? Mas vocês já ouviram falar aqui dos cristãos morávios? Os irmãos da Morávia? Foram um grupo de cristãos que eles, lá na Europa, né, lá na Morávia, se eu não me engano, acho que 1700 e alguma coisa, eles se reuniram, acho que era coisa de 30 e poucos irmãos. Eles se reuniram, tiveram ali uma vontade de se reunir em oração. Sabe quanto tempo durou a reunião de oração deles? Chuta aí. 1 mês? Mais. Pouco mais. A reunião de oração deles durou 100 anos. A reunião de oração deles durou 100 anos. Eles começaram com esse propósito. Todo dia, 24 horas por dia, vamos fazer. Um irmão vai orar 1 hora. E aí eles ficaram revezando. Cada irmão orava 1 hora durante as 24 horas do dia. E aí eles ficaram nesse revezamento.
Eles ficaram 100 anos nesse propósito. E foi de lá que veio um dos grandes avivamentos lá na Europa naquela época. Foram de lá que saíram muitos missionários. E isso começou com 30 irmãos ali reunidos, fizeram um desejo de se reunir para oração, né? E às vezes a gente fala muito sobre o avivamento, né? E às vezes começa assim, como Ezequias começou com ele querendo buscar o Senhor, fazendo de todo o coração, né? E é assim que a gente busca para tirar os ídolos do nosso coração. Para complementar isso aí, eu escutei uma mensagem e diz que eles foram vendidos para evangelizar aqueles povos daquele local. Não é mais ou menos isso? Eu não pesquisei a fundo muita história deles, não, mas é algo que eu quero realmente pesquisar mais a respeito. É, exatamente. Isso aí. Então, que o Senhor possa estar nos abençoando nessa noite, que essa possa ser uma mensagem oportuna para nós. Então, só antes de encerrar, é triste a gente observar que às vezes nós hoje, eu falo nós assim, a igreja no modo geral, aprende com os erros e repete os erros do povo de Israel. Você leu ali em 2 Reis 17, no versículo 17, aí fala que eles deram-se adivinhações, criam em agouros, maldições. É tudo isso que a gente observa hoje, né? Esse sincretismo religioso entrando na igreja, as pessoas se dando a isso, tem maldição hereditária, Bem supersticioso. E aí depois ainda fala que venderam-se para fazer o que era mal. Ou seja, esse comércio também virou a igreja. Os profetas eles falam exatamente contra isso também. Então que o Senhor possa estar nos abençoando. Aquele irmão que tiver um hino para citar, pode, para a gente estar encerrando.